voltando para aquele momento que demorou um segundo só, aquela pergunta que ficou no ar, estou falando com Francine, a nossa nutricionista, aquela especialista que está trocando ideias com a gente, né, Francine? Foi rapidinho, não foi? Foi 30 segundinhos, nada, rapaz, foi um minutinho só. Espera aí, Francine, qual foi a pergunta? A gente é o que a gente come. A gente é o que verdade. se fala muito, né? Eu queria saber quem disse essa frase, mas é verdade isso? Agora não me recordo não, mas ela é bem utilizada, viu? A gente é o que come. A gente realmente reflete bastante o nosso hábito alimentar, bastante mesmo. Inclusive o nosso hábito alimentar, ele faz parte de toda a nossa história de vida, né? Desde a infância, a gente remete um alimento que a gente gosta a um determinado momento da nossa vida. E isso vai refletindo o que a gente é também. Inclusive na questão de composição corporal, né? Se você se alimenta bastante de alimentos industrializados, tem uma frase que se utiliza muito hoje em dia que é: quanto maior o prazo de validade do alimento, menor o seu. Porque vai estar cheio de conservante, cheio de açúcar, cheio de sal. E aí quanto mais natural, né, melhor o teu desempenho. Então realmente o que a gente come colabora muito para o nosso desenvolvimento, para o nosso organismo, para o nosso estado de saúde, né? Consumir muito açúcar, muita gordura, vai ter uma composição corporal com mais gordura, vai ter doenças, né, de hoje em dia como diabetes, hipertensão, doenças cardíacas. Então, a alimentação reflete muito a nossa saúde e o nosso organismo. Aquela desculpa de, não, eu estou bebendo vinho, né? Estou protegido. Estou protegido, é antioxidante. O que é antioxidante? Você passa pra gente isso? Antioxidante, realmente o vinho ele tem esse poder antioxidante, que é o que previne o envelhecimento celular. Que seria isso? A célula vai começando a envelhecer cheia de radicais livres, que a gente chama, e ela vai perdendo sua função. E aí você tem problemas sérios no seu organismo. E o antioxidante ele vai agir justamente nisso, prevenindo o envelhecimento celular, colaborando para que você desempenhe suas funções por mais tempo. Então essas pesquisas, essas descobertas, né, antioxidante, radicais livres e etc., né, isso aí vai criando um conjunto de conhecimento que não tínhamos, né? Que era só ir lá no quintal, pegar a fruta. Consumir. Não vamos complicar, não. A gente só quer se alimentar e se alimentar bem. Nem quero viver 150 anos, não é isso? Opa, não, se eu quero viver bem, só basta 70. Então, veja só. Então, a origem está no campo, não está? O alimento não está no campo. A maioria está no campo, não é? E o que é aquela agricultura sem agrotóxicos, sem veneno? A gente chama de agricultura orgânica, né? Que inclusive a gente solicita muito que as pessoas tenham cada vez mais esse hábito de consumir essa agricultura orgânica, porque ela vai tanto evitar essa questão do agrotóxico quanto valorizar o pequeno agricultor, porque o pequeno agricultor é que faz esse tipo então você favorece até o teu comércio local. E vai ter mais disponível a questão de valor e tudo. Então, essa agricultura orgânica, onde ele só planta, né, sem utilizar esses benefícios, né, que hoje em dia é benefício você utilizar o agrotóxico porque você aumenta a tua produtividade, né? Sim. Mas aí tem essa contrapartida porque tem vários estudos relacionando com problemas de saúde. E sabe por que eu coloquei essa relação de agricultura orgânica com aquela parte de herbicidas e veneno? Porque é tecnologia aplicada no alimento. Mas nem toda tecnologia é tão boa assim. Exatamente. Né? Porque ela pode visar a produção, mas não visa a qualidade, né, do alimento. A industrialização, utilizando as tecnologias, foi justamente com esse objetivo, né, de aumentar a produtividade. Surgiu desde a época da guerra, onde se precisava preservar o alimento por mais tempo, né, porque não tinha tanto essa questão do acesso, então a gente tinha que guardar, né, para preservar, e aí foram surgindo novas técnicas. Mas em contrapartida, como cresceu exageradamente, a preocupação ficou focada somente na produção, e aí a gente começa a ter estudos hoje que mostram que tem associação com câncer, por exemplo, com doenças, né, degenerativas. E o empobrecimento da terra também, né? Acaba que ela não pode ser utilizada por um bom tempo até voltar aos micro-organismos daquela Exatamente. Você plantinha, perde, né, realmente a parte viva, né? E aí ela fica um tempo sem utilizar e favorece muito essa questão de monocultura, onde só pode plantar uma coisa, né, naquele terreno. Está notando que a gente vai para muitos mundos aqui, né? Não foca só naquele pontozinho, não. A nutrição e a tecnologia, ela é assim, ela tem vários campos. E o que é agricultura de precisão nesse mundo de tecnologia?
Aí ela vai se preocupar um pouquinho mais com a questão, ela vai precisar quanto que precisa de herbicida, de pesticida, né, desses produtos que vão atingir o alimento, atingir o solo. Então ela precisa melhor, ela calcula melhor, né, tem um estudo voltado para quanto que vai precisar desses agentes, né, desses produtos químicos. Então, basicamente, eu não teria que jogar aquele veneno ali aleatoriamente, sem saber se precisa mais ou aqui, mas a agricultura precisando estaria pontuando, né? Exatamente, estudando, calculando, utilizando a tecnologia para isso. Isso diminuiria muito aquele impacto negativo no nosso corpo. Começa, né, a se pensar nisso, né? Porque hoje em dia, ao mesmo tempo que cresceu, né? Hoje em dia, como se fala muito de saúde, nutrição e qualidade de vida, as pessoas querem envelhecer mais e com saúde para aproveitar, porque não adianta também ter longevidade e não ter essa questão da saúde. E aí começa a voltar um pouquinho a olhar também para essa questão de controlar as quantidades. Francine, excelente. Você vê alguma pesquisa sendo feita hoje que você acha inovadora na área de alimentos, na área de nutrição? A gente tem muitas. Tem essa questão do aproveitamento, do melhoramento do teor nutricional, do quanto que ele vai ter de nutriente. Tem a questão também voltada para a indústria, para restaurante, de equipamentos que vão melhorar a produção do alimento, controlar a temperatura, controlar o tempo, a umidade. A gente tem muitos equipamentos. Poucos restaurantes se utilizam aqui em Maceió, por exemplo, mas no Sudeste e no Sul a gente já vê muitos restaurantes, alguns aqui em Maceió até já vi, que utilizam dessa tecnologia, né, de equipamentos que têm sido estudados para melhorar a produção do alimento. Entendi. Mas a sua área, nutrição, eu quero colocar agora a área de nutrição, porque estamos na época de vestibular, né? Estamos aí entrando e quantos estão aí querendo fazer nutrição? O que é que você acha no mercado de nutrição, desses especialistas em nutrição aqui em Alagoas? Você acha viável, está sendo bom? A gente com essa questão da preocupação com a qualidade de vida, a gente tem sempre um campo crescente. E aqui em Alagoas, por exemplo, a gente tem dois campos muito que se utiliza muito, que é a nutrição esportiva, né, a nutrição voltada para, como você fala, as corridas de rua estão aumentando, até triatlo a gente já teve aqui em Alagoas, a gente tem essa questão do esporte, a questão da criança também, nutrição voltada para a criança, nutrição infantil, porque tem muitos estudos que indicam que, assim, a gente atuando, né, na base, ele vai crescer com um hábito de vida saudável, porque é muito difícil você modificar o estilo de vida depois que você já tem todo um hábito. Então a nutrição infantil cresce muito. E a gente tem aqui também essa parte voltada para o controle da segurança alimentar, né? Por ser uma área turística, onde a gente tem hotéis, restaurantes, cada vez cresce mais Maceió como uma área turística. E aí para visar a qualidade mesmo, para que não tenha uma infecção alimentar, para que se cumpra as normas da vigilância sanitária. Mas você veja quanto conhecimento foi necessário para uma entrevista tão pequena, né? Um tempo tão curto. Você falou em agricultura de precisão. Como é que conseguiu juntar isso se você sabia responder? Não? Então, quer dizer, vocês têm uma base muito boa, né? Não é uma questão só de alimento, mas toda aquela cadeia alimentar, o benefício que aquele alimento e todo o resto desse curso. Francine, a ideia é que nós possamos, assim, motivar a sociedade para que ela tanto faça esportes, mas também que se alimente bem, né? Se preocupe com o alimento que consome. E eu acho que isso é muito difícil hoje, porque hoje nós estamos com preço. Nós vamos no mais barato. Né? A crise é mais ou menos assim, você vai comprar, eu compro o mais barato, né? Que está certo. Contanto que esse mais barato tivesse a mesma qualidade, talvez, do mais caro, né? Qual é o café da manhã ideal? Olha, a gente, como nordestino, tem uma vantagem, né, muito grande sobre toda a população brasileira, porque o nordestino ele tem um hábito dessa parte mais regional de batata, inhame, macaxeira, que são alimentos totalmente assim benéficos para a saúde, porque ao contrário do que tem se utilizado muito, que é o pão, por exemplo, onde você consome rapidamente, ele é digerido, libera o açúcar para o sangue e daqui a meia hora você já está com fome de novo, né? E aí altera também o teu perfil de açúcar no sangue, colaborando para a diabetes. Mas o inhame, a batata doce, a macaxeira, eles vão liberando aos poucos. Então ele tem uma quantidade maior de fibra, de vitaminas também. Então você tem um teor nutricional melhor. Você se alimenta, fica saciado, né? E você tem energia para fazer essas atividades, né? Que hoje em dia a vida é bem corrida. Então, assim, inhame, macaxeira, batata, o próprio leite, mas na versão desnatada, né? Que a gente também tem o hábito. O cafezinho também, desde que ele não seja consumido exageradamente. Suco de fruta, água de coco,
as frutas. Então, aqui no Nordeste, estamos bem, né? Estamos bem pra caramba, temos tudo, né? É uma vantagem enorme, porque a gente acha fácil, num valor que a gente pode até negociar ali naquela feirinha do bairro mesmo e colabora para a nutrição. Ok, me diga uma coisa, se nós discutirmos assim e não teríamos como terminar numa semana essa nossa entrevista, né? Nutrição é bem vasta. Ampla, né? Eu poderia ir assim, qual seria o software que eu poderia utilizar, depois você vai me dizer para eu poder baixar e conseguir mas controlar. ele não dispensa a atuação do nutricionista, não. A gente primeiro tem que... Não vou esquecer, não. Eu vou procurar você. Não, é isso mesmo. A gente tem que ter sempre um profissional, porque independente da tecnologia, a gente tem que ter alguém que estudou muito para orientar. Não é isso? A gente usa bastante esses aplicativos, mas a gente precisa de orientação, né, para utilizar, né, para não achar que a gente está, né, fazendo certo e às vezes acaba prejudicando a saúde ao invés de colaborar. Entendi. Eu queria que você explicasse para a gente. Eu vi uma reportagem sua falando do açúcar. Aí, se eu falar, dizem que tudo que você come demais faz mal a você. Não é verdade? Então, remédio, tomou muito, é veneno. Tanto é que o símbolo da nutrição é uma balança, uma pessoa de olho fechado, né, buscando o equilíbrio. O equilíbrio, né? Nutrição é equilíbrio. Mas criança gosta de doce, não é? Gosta bastante. E adulto gosta de doce também, senão não vendia tanto chocolate, né? O que é o açúcar? Qual é o problema do açúcar? O açúcar ele é fundamental para o nosso corpo, né? Assim, a maioria das massas, os próprios alimentos, a batata e a macaxeira, eles acabam se convertendo em carboidrato, que a gente chama, né? Que é o açúcar, que ele fornece energia para nosso corpo desempenhar todas as funções, inclusive para dormir também a gente precisa de energia. Mas só que ele em excesso ele vai prejudicar, ele vai se acumular na corrente sanguínea, né? Fazendo com que a gente comece a ter perda da função de alguns órgãos, né? Que é a doença que a gente conhece muito hoje, diabetes. Inclusive em crianças a gente tem, porque a diabetes ela tem a diabetes tipo 1, a diabetes tipo 2. E a tipo 2 é consequência dos maus hábitos alimentares e do estilo de vida também, né? A genética favorável também, mas a qualidade de vida influencia muito. E a gente já vê em crianças a diabetes tipo 2 pelo excesso de açúcar. Então todo o excesso realmente vai prejudicar o nosso organismo. Então, envelhecer com saúde é esporte e alimento. Tá bom? Tá bem resumido? É o estilo de vida. O estilo de vida. É. Francine, fecha esse quadro, porque agora nós já terminamos os 30 minutos que eu gostaria que fosse 2 horas para conversar com você, então bom. Então fique à vontade, Francine. Bem-vinda. E qualquer inovação, qualquer novidade, venha falar com a gente novamente. Eu que agradeço a oportunidade, né? Falar de nutrição é sempre bom. Né? Divulgar para a população que se alimentar bem, ter uma qualidade de vida, realmente reflete na sua saúde, né? No seu bem-estar. E isso é muito bom, eu que agradeço. Pronto, TV Cidadã, mais um compromisso cumprido. E eu esqueci no começo, agradeço a Deus. Muito obrigado por tudo, até a próxima.